Mais de 1 milhão de terras podem caber no nosso Sol. Uma nova pesquisa mostra que entre 20% e 35% dos sóis comem seus próprios planetas, e 1/4 dos sistemas planetários orbitando estrelas como o Sol tiveram um passado caótico. A própria coisa que dá vida também pode tirá-la. Todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, e todos eles fazem isso de uma forma um tanto consistente. É mais provável que tenham permanecido assim desde que entraram em cena, mas nem todos. Essa existência caótica significa que um sistema solar tinha muitos planetas na ninhada, até que o Sol hospedeiro decidiu derretê-los. Nosso sistema solar é projetado perfeitamente para que a gravidade de nenhum planeta interfira em outra. A força gravitacional em Júpiter é muito maior que a da Terra, o que significa que se a Terra se aproximasse de Júpiter, se transformaria em outra lua para Júpiter. O planeta é tão grande que, comparando, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter teria o tamanho de uma bola de basquete. Mesmo com a melhor tecnologia do mundo, é difícil dizer se as estrelas de fato comem seus planetas. A melhor maneira de estudar isso é observando sistemas binários. Essa é apenas uma maneira científica de dizer um sistema com duas estrelas orbitando uma a outra. Normalmente, ambas as estrelas se formaram na mesma época, a partir dos mesmos gases e nas mesmas condições. Isso significa que elas devem conter mais ou menos os mesmos elementos. Quando você abre os olhos pela manhã, a luz do Sol que está viajando por milhões de quilômetros o cumprimenta. Quanto mais perto chegamos, mais quente fica. Mas os raios que partem do Sol também contêm certos produtos químicos que os tornam únicos. Os produtos químicos associados ao Sol são materiais leves como oxigênio, carbono, hidrogênio e hélio. Podem ser encontrados outros produtos nele também, mas esses são os principais. Ao estudar esses elementos, você pode aprender a história de um sistema solar com detalhes suficientes para determinar se ele foi caótico ou não. Os cientistas estudaram 107 sistemas binários compostos de sóis como o nosso, analisando a luz. Como cada sistema continha 2 sóis, eles os compararam e contrastaram para ver as diferenças. Eles observaram as estrelas com uma fina camada externa com elementos diferentes dos de sua companheira. Todos os sóis contêm elementos leves, mas há alguns que possuem elementos rochosos como ferro, silício e titânio próximos ao Sol. Esses elementos estão associados a terrenos acidentados que você encontraria na superfície, mas eles estão flutuando no meio do espaço. A camada externa mais fina é especialmente rica em ferro em comparação com as outras camadas. Muitas estrelas são gêmeas ao nascer, mas a maioria das estrelas da Via Láctea tem um amigo em um sistema binário. Isso significa que nosso Sol é único por não ter um parceiro. Mas existem algumas teorias que sugerem que o Sol pode ter perdido seu gêmeo no passado. Estaria a cerca de 184 anos-luz de distância e o chamam de HD 186302. Essa pode ser a nossa estrela da sorte. Um berçário estelar é onde nascem milhares de estrelas. Elas são feitas de gás e poeira, que gradualmente entram em colapso sob seu próprio peso. Nosso Sol pode ter começado dessa forma há 4,6 bilhões de anos. E quando elas estão maduras o suficiente, vão para o campo aberto, geralmente com seus companheiros de viagem. Na verdade, os cientistas afirmam que até 85% de todas as estrelas podem existir em pares binários ou ter mais amigos, mas mais de 50% são duplas. O único problema é que não podemos realmente vê-la, pois se desviou de sua órbita original há uma eternidade. Mas traços dela podem ser encontrados na nuvem de Oort. Esse é um vasto aglomerado de espaço que consiste em cometas, rochas espaciais e gelo nas bordas externas do alcance do nosso Sol. Eles flutuam bastante, pois estão longe da gravidade solar e podem ser facilmente retirados de sua órbita para o espaço aberto. Voar por tal espaço não é diferente de voar por qualquer vazio aleatório do espaço. A razão pela qual alguns desses elementos leves no espaço contêm elementos de rocha que você encontraria na superfície de um planeta é porque o Sol os tirou de sua órbita e os devorou à medida que se aproximavam. Isso também acontece quando uma estrela fica muito grande em seu lugar e começa a comer tudo ao seu redor. De acordo com os cientistas, se uma estrela come um planeta, pode torná-lo caótico e girar tão rapidamente que por fim ele se desfaz. Mas não se preocupe, há uma chance muito baixa de o Sol devorar um planeta em um futuro próximo. As estrelas se formam quando uma enorme nuvem de hidrogênio e hélio cresce até entrar em colapso sob seu próprio peso. A pressão aumenta e atinge níveis extremos de calor que nem conseguimos medir.
Eventualmente, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, fazendo com que o hidrogênio se funda e libere energia, contrariando o colapso da gravidade. Mas quando a força gravitacional supera a fusão do hidrogênio, a estrela começa a se expandir e se torna uma gigante vermelha. E então, depois de cerca de 1 bilhão de anos, o hidrogênio no núcleo externo vai embora, deixando uma grande quantidade de hélio nas proximidades, que se funde com o resto dos elementos ao redor. Quando todo o hélio desaparece, a gravidade encolhe a gigante vermelha, transformando-a em uma anã branca. E quando desaparece completamente, os restos da estrela liberam toneladas de gás e poeira para o espaço. Os cientistas afirmam que o nosso Sol tem entre 7 a 8 bilhões de anos restantes antes de atingir esse estágio. Mas mesmo que isso se torne realidade, não aconteceria da noite para o dia. Algo assim leva milhões de anos para acontecer. Mas e se o Sol decidisse nos devorar durante a noite enquanto conversamos? O planeta começaria a esquentar em segundos. Cada pequena mudança de grau levaria a eventos catastróficos. As geleiras poderiam derreter em questão de segundos e inundar as terras costeiras. Mesmo pequenas ilhas em áreas remotas do mundo ficariam submersas. E, à medida que o calor aumentasse, todas as áreas cobertas de neve derreteriam instantaneamente e se transformariam em climas desérticos. Alguns lugares queimariam e seus objetos do dia a dia derreteriam no local. O interior da Terra também ficaria mais quente, permitindo que erupções vulcânicas ocorressem em todo o mundo. A Antártica derreteria com o calor, assim como os vulcões entrariam em erupção. E em questão de minutos, o planeta inteiro se transformaria em fogo e cinzas antes de explodir em pequenos pedaços flutuando no espaço, alcançando áreas das quais nunca ouvimos falar. Mas não se preocupe, algo assim não vai acontecer de verdade. Caso o Sol interferisse na nossa rotação, os resultados seriam diferentes. Também esquentaria porque o campo magnético ao nosso redor nos protege da radiação solar. E uma vez que saíssemos do lugar, o campo magnético seria maculado e o calor extremo do Sol nos faria ferver. A força gravitacional seria instável, então a física da nossa vida cotidiana seria caótica. Teremos que esperar 5 bilhões de anos a partir de agora para o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Ele vai crescer devorando Mercúrio e Vênus. Provavelmente, a Terra também estaria no menu. Se a Terra se movesse apenas 1,5 milhão de quilômetros em direção ao Sol, ela seria inabitável. Pode parecer muito, mas é apenas 4 vezes a distância entre a Lua e a Terra. Detectar a composição química dos raios solares em sistemas solares mais distantes pode ajudar os cientistas a encontrar outros planetas semelhantes à Terra. Como a atmosfera ao redor dessas estrelas devoradoras de planetas muda a composição química, podemos detectar quais sistemas solares lá fora tiveram um passado calmo. A principal coisa que devemos observar é se os planetas têm um ciclo orbital saudável. Com nada mais atrapalhando, podemos assumir que o planeta poderia seguir os mesmos passos que a Terra fez para os humanos estarem aqui. Mas esse processo demorará muito, pois existem milhões de estrelas próximas semelhantes ao nosso Sol. As chances de encontrar um planeta semelhante ao nosso são quase impossíveis nesse ritmo. Mas se for assim, então pode haver vida nesses planetas. Não haverá como saber se é vida inteligente, mas eles podem ter tido o mesmo destino evolutivo que nós. Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10.000 vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10.000 vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100.000 a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais.
Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra como um combustível. Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só. Eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro.
Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante? E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz da que está distante, a de fundo, viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. Flagra! Parece que duas estrelas gigantes foram pegas no meio de um beijo romântico. A princípio, isso parece coisa de paparazzi, mas na verdade estamos falando de uma reviravolta cósmica que uma equipe internacional de astrônomos descobriu. Então, o ciclo de vida de uma estrela solo é relativamente simples. Elas nascem em vastas áreas gasosas do espaço, queimam seu combustível e, em algum momento, explodem como supernovas. Mas quando as estrelas nascem relativamente próximas umas das outras, sua atração gravitacional pode causar alguns problemas e cativá-las para o que parece ser uma dança eterna. Em alguns momentos, elas chegam tão perto uma da outra que estão praticamente se tocando. Essas estrelas podem passar bilhões de anos circulando uma em torno da outra, mas seu beijo dura apenas alguns milhões de anos, o que não passa de um piscar de olhos em termos cósmicos. O autor principal desse estudo, Leonardo Almeida, estava em uma missão para encontrar essas estrelas binárias envolvidas em um beijo cósmico. Ele concentrou sua busca na nebulosa da Tarântula, uma bela região de formação de estrelas localizada na Grande Nuvem de Magalhães, que fica a 160 mil anos-luz de distância de nosso planeta natal. E lá estava ele, o brilhante sistema estelar binário VFTS 352, que se destacava dos demais. As duas estrelas encontradas lá eram bastante grandes e quase do mesmo tamanho. Juntas, elas têm uma massa cerca de 57 vezes maior que a do nosso Sol. Antes disso, descobrimos apenas 3 outros sistemas binários com grande massa. E como essas duas estrelas estavam tão próximas uma da outra, elas criaram uma intensa atração gravitacional. Isso fez com que elas orbitassem uma em torno da outra a uma velocidade impressionante de 1 vez por dia, com seus centros a apenas 12 quilômetros de distância. Como as estrelas estavam tão próximas, elas formaram uma ponte onde seus combustíveis puderam se misturar, permitindo que cerca de 30% de seu volume total fosse compartilhado entre as duas. As temperaturas desse sistema também eram malucas, chegando a 41 mil graus Celsius. A princípio parece que a mistura interna da sua energia pode fazer com que essas estrelas vivam mais, pois permite queimar mais combustível e por períodos mais longos. Mas esse é apenas um benefício temporário.
há 2 cenários mais prováveis para o destino final das estrelas. Elas poderiam se fundir para formar uma estrela gigante que acabaria explodindo em uma supernova, ou cada uma delas poderia explodir separadamente e viver seus últimos anos como buracos negros orbitando um ao outro. Se elas se fundirem, esse processo provavelmente levará cerca de 600 mil anos, enquanto que se elas se tornarem buracos negros binários, poderão continuar queimando por mais 3 milhões de anos. Mas ambos os cenários acabariam levando à sua destruição, a menos que as estrelas acabem se transformando em 2 buracos negros separados, afastando-se um do outro na vastidão do espaço. Há uma possibilidade de que isso também aconteça. Recentemente, observadores de estrelas de todo o mundo puderam ver algo espetacular. Júpiter e Vênus, os 2 planetas mais brilhantes do céu, ficaram tão próximos que parecia que estavam prestes a colidir, ou como se estivessem se beijando também. Pelo menos foi o que pareceu daqui da Terra. Em termos reais, eles ainda estão a 643 milhões de quilômetros de distância um do outro. Aqui está outra coisa interessante sobre a qual os astrônomos gostam de falar: objetos G. Esses são objetos celestes que se parecem com nuvens de poeira e gás, mas se comportam como estrelas. No centro da nossa galáxia há um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Ele tem 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, e recentemente os cientistas descobriram que há 2 misteriosos objetos G que ficam bem próximos a esse buraco negro, os chamados G1 e G2. E a teoria mais provável é que o G2 seja 2 estrelas que estavam orbitando o buraco negro em tandem e se fundiram em uma estrela extremamente grande, envolta em gás e poeira excepcionalmente espessos. Durante a maior aproximação do G2 com o buraco negro, ele apresentou uma assinatura estranha. Ele estava alongado e grande parte de seu gás estava fragmentado. À medida que se aproximava do buraco negro, perdeu sua casca externa e agora está ficando mais compacto novamente. O que deixa todo mundo empolgado com os objetos G é o material que é retirado deles pelas forças de maré quando eles passam pelo buraco negro central. Esse material deve inevitavelmente cair no buraco negro, e o resultado é um impressionante show de fogos de artifício. Isso acontece porque o material consumido pelo buraco negro se aquece e emite radiação antes de desaparecer no horizonte de eventos. Um horizonte de eventos é o limite assustador em torno de um buraco negro, do qual nada pode escapar. Agora parece que os cientistas descobriram mais 4 objetos G, e todos eles estão localizados em um raio de 0,3 anos-luz desse buraco negro. E pode ser que todos os 6 objetos tenham sido estrelas binárias que se juntaram e se fundiram devido à poderosa gravidade desse buraco negro gigante. Normalmente leva mais de 1 milhão de anos para concluir o processo de fusão entre 2 estrelas. Definitivamente queremos mais objetos G, porque essa é uma das raras oportunidades de estudarmos como as coisas se comportam perto de um buraco negro supermassivo sem sermos engolidos. Ainda. Você já ouviu falar de estrelas variáveis? Quando olhamos para o céu, geralmente pensamos nas estrelas como luzes imutáveis e eternas. Sim, algumas estrelas podem parecer constantes, mas outras mudam seu brilho com o tempo, e é por isso que as chamamos de estrelas variáveis. Algumas delas escurecem e voltam a brilhar ao longo de dias, meses ou até anos. Não podemos ver isso a olho nu, estamos falando de mudanças que os astrônomos só conseguem notar usando equipamentos especiais e em períodos mais longos. E quanto às estrelas vampiras? Imagine 2 estrelas, uma gigante vermelha e uma anã branca, em um sistema binário girando uma em torno da outra como dançarinas de um balé cósmico. A gigante vermelha, que costumava ser uma estrela vibrante e ardente, agora envelheceu e se cansou. Suas camadas externas de hidrogênio, que antes eram mantidas firmemente por sua gravidade, agora estão enfraquecidas, tornando-a vulnerável à anã branca, menor e mais densa. A anã branca, conhecida como estrela vampira, está sedenta pelo combustível de hidrogênio que sua irmã maior possui, e ela vê aí uma grande chance. Ao girarem juntas, a estrela vampira usa sua poderosa força gravitacional para roubar o hidrogênio das camadas externas da gigante vermelha. A estrela vampira brilha com uma tonalidade azul, parecendo cheia de energia e mais jovem e vibrante do que sua parceira de dança envelhecida. Não apenas estrelas vampiras, o horror continua com as estrelas de zumbis também. Às vezes, quando uma gigante vermelha explode, ela não se divide completamente em pedaços menores. Em vez disso, um remanescente de anã branca é deixado para trás. É basicamente uma estrela zumbi que desapareceu em um momento, mas voltou à vida. Mas esse não é um zumbi comum, faminto por cérebros. Não, essa estrela está faminta pela mesma substância que sua irmã vampira vinha tirando dela o tempo todo, o hidrogênio.
E se a estrela zumbi estiver perto o suficiente de sua vítima, começará a sugar o material de volta para iniciar seu núcleo novamente. Ela se tornará um explosivo de hidrogênio, pronta para irromper em um show espetacular de vingança cósmica. É um fenômeno fascinante. Em geral, nem sequer conseguimos detectá-lo, porque essas explosões são muito mais fracas do que as supernovas comuns. Mas quando isso acontece, a explosão resultante é realmente épica e destrói tanto a estrela vampira quanto sua irmã zumbi. Parece que vampiros e zumbis podem não ser uma obra de ficção, afinal de contas. Não apenas somos feitos de poeira estelar, mas também somos mais parecidos com as estrelas do que pensávamos. Por exemplo, as estrelas também gostam de sair com seu grupo de amigos mais próximos. A maioria das estrelas prefere viajar pelo universo em grupos. Trata-se de um grupo de estrelas que acabam unidas pela força gravitacional. As estrelas nos aglomerados são, em sua maioria, da mesma idade, tipo, hobbies e interesses. Acho que até elas têm uma vida social melhor do que a minha. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1.000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol,
o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1.000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais.
Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Todas as estrelas que vemos, incluindo o nosso Sol, estão em equilíbrio de forças. Elas são objetos muito pesados, por isso têm uma gravidade forte, que as pressiona de fora e as faz encolher. Mas dentro delas, enquanto queimam combustível, há reações nucleares que produzem quantidades incríveis de energia. Essa energia é a luz e o calor que sentimos durante o dia. Mas o mais importante é que essas reações aumentam a pressão dentro da estrela e criam uma força que está lutando contra a gravidade. Portanto, desde que ela esteja com o tanque cheio, é seguro. Mas então o combustível acaba, a pressão interior cai e a gravidade vence. Uma estrela do tamanho do nosso Sol pode brilhar por cerca de 10 bilhões de anos. Especificamente, nosso adorável astro-rei tem cerca de 4 bilhões e meio de anos e já queimou a metade do seu combustível. O próximo estágio na vida de uma estrela é quando ela fica sem energia. A pressão interna cai, mas a gravidade continua pressionando. Em algum momento, esse astro simplesmente entra em colapso sob seu próprio peso e encolhe, até o tamanho do seu núcleo à velocidade de quase 1/4 da velocidade da luz. Em menos de meio segundo, uma enorme estrela se transforma em um objeto pequeno e denso. Este colapso rápido cria ondas de choque incríveis que fazem com que as camadas superiores dela explodam. Aí, uma incrível quantidade de energia e matéria é lançada no espaço sideral. Nesse momento, a luminosidade do objeto aumenta milhões ou até bilhões de vezes. Este é o flash que nossos cientistas conseguem ver com telescópios superpotentes. Mas a luz desta explosão atinge nosso planeta só muitos anos depois. Então, na verdade, a estrela já desapareceu há muito tempo. Existem várias opções neste momento. Tudo depende do tamanho da estrela. Se a massa dela for pequena, tipo a do nosso Sol, então por vários meses esse flash se tornará mais e mais brilhante até atingir o pico. A partir daí, a energia da explosão começará a se dissipar, gradualmente diminuindo e esfriando. Alguns anos se passarão e a temperatura da antiga estrela se igualará à do espaço, e ela simplesmente deixará de existir. Mas quanto mais pesada, mais interessantes são os eventos. Estrelas pesadas queimam seu combustível muito rapidamente e têm uma vida útil muito mais curta. As que têm cerca de 8 vezes a massa do Sol podem colapsar em um objeto bastante incomum, que é raramente encontrado no universo: uma estrela de nêutrons. Essa bola lenta tem apenas de 10 a 20 km de largura e é coberta por uma crosta de metal duro, com cerca de 800 metros de espessura. Estrelas de nêutrons podem pesar cerca de 2 sóis e ter uma forte força de gravidade. Se você se sentir confortável e em boa forma na Terra, aqui não conseguiria levantar uma agulha ou um fósforo. Além do mais, seria pressionado para a superfície como uma panqueca e ficaria incapaz de se mover. Mas existem estrelas dezenas de vezes mais pesadas que o Sol. Uma explosão como a de uma supernova, que pesa pelo menos 40 vezes mais que o Sol, dá origem ao objeto mais inexplicável e misterioso do universo: um buraco negro. No início ocorre uma explosão incrivelmente brilhante. Uma onda de choque se espalha, carregando poeira e matéria da antiga estrela como uma névoa. E no local da explosão, resta apenas um pequeno disco preto. Esse abismo negro é o objeto mais pesado do universo. Ele é tão pesado que sua gravidade curva o espaço-tempo ao seu redor. Sim, quanto mais perto você estiver do buraco negro, mais devagar o tempo passará. Se você pudesse chegar perto o suficiente de um deles, passasse alguns minutos na sua órbita e retornasse à Terra, simplesmente não reconheceria sua casa. 1 minuto perto de um buraco negro pode ser um mês, um ano ou uma década na Terra. Isso depende de quão pesado ele é. Mas não chegue muito perto. A força da gravidade dele é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. A humanidade também sabe da existência de buracos negros supermassivos. Eles gradualmente aumentam a massa
alimentando-se de diferentes objetos cósmicos, assim como um predador. Normalmente, esses buracos negros supermassivos ficam no centro das galáxias, e sua gravidade é tão forte que podem conter inúmeras estrelas perto deles. Por exemplo, esta é a única foto de um buraco negro, localizado no centro da galáxia Messier 87. O brilho laranja ao redor é o seu horizonte de eventos. Esses são os restos de luz dos objetos que o monstro engoliu. Apesar de tudo isso, você está bastante seguro. O buraco negro mais próximo está a 1.120 anos-luz de distância. Mas as supernovas podem explodir não apenas quando a gravidade vence a luta contra as forças internas da estrela. Às vezes acontece o contrário. A fusão nuclear dentro dela começa a afetar muito mais matéria do que o normal. A pressão interior aumenta e derrota a força da gravidade, que exerce pressão externa. Neste momento, há um boom. Isso nunca acontece por si só, e esse tipo de supernova só é possível em sistemas estelares binários. Duas estrelas estão girando em torno uma da outra, e uma começa a engolir a substância da companheira. Então as reações nucleares internas não estão mais em equilíbrio, e uma supernova explode. Por algum tempo, os cientistas acreditaram que tal explosão poderia ocorrer em 2022. Existe um sistema binário na constelação de Cisne, a uma distância de 1.800 anos-luz do Sol. Uma nova vermelha luminosa deveria ocorrer. Um flash vermelho poderia ficar visível a olho nu durante meses. E depois da própria explosão e da fusão das duas estrelas, uma nova, mais quente e mais pesada apareceria em seu lugar. Mas uma nova análise dos dados revelou um erro de cálculo, e esse evento não irá acontecer logo. Com isso, agora vemos que a explosão de uma supernova é um evento muito perigoso e pode causar grandes danos ao nosso planeta se acontecer perto demais. O principal perigo são os raios gama. Trata-se da radiação que se origina da explosão. Quando esses raios atingem a Terra, afetam nosso escudo espacial, a atmosfera. Eles reduzem a gama de ozônio e nos tornam vulneráveis à radiação solar e aos raios cósmicos. Nesse caso, toda a vida no planeta corre um perigo incrível. E a má notícia é que essa explosão pode acontecer muito em breve. Betelgeuse, a estrela mais brilhante do céu, cerca de 17 vezes maior que o Sol e com 8 bilhões e meio de anos. Ela está começando a esgotar suas reservas de combustível. Os cientistas preveem que esta gigante explodirá como uma supernova a qualquer momento nos próximos 10 mil anos. Portanto, isso pode acontecer em alguns séculos ou mesmo amanhã. Tudo vai acontecer da seguinte maneira: a Betelgeuse entrará em colapso em uma fração de segundo, e então explodirá tão intensamente que aparecerá uma segunda lua no céu. Nós veremos um novo ponto brilhante por semanas ou até meses. E então, ele começará a desbotar, até desaparecer completamente. Não sem deixar vestígios, no entanto. Em seu lugar, haverá uma estrela de nêutrons, pesando 1,5 vezes o peso do Sol. Este será um dos maiores eventos que a humanidade já viu. Ainda assim, não temos nada a temer. A Betelgeuse está a cerca de 550 anos-luz de distância de nós. Então seus raios X e luz ultravioleta não nos afetarão. Um perigo muito maior acontece com a liberação de material que ocorre na explosão da supernova. Mas isso também não deve deixá-lo preocupado. A onda de choque não atingirá a Terra até 6 milhões de anos depois e será suprimida pelo vento solar que se aproxima. Portanto, se víssemos a Betelgeuse explodir hoje, seria algo épico. E na verdade a estrela não existiria mais nesse momento, pois isso teria acontecido há quase 6 séculos. É que somente agora a luz chegou até nós. Alguns cientistas acreditam que os eventos de extinção do Ordoviciano Siluriano, que ocorreram há quase meio bilhão de anos, ocorreram exatamente por causa da explosão de uma estrela. Então, quase 60% dos vertebrados marinhos foram extintos. No entanto, não era uma supernova,
mas uma hipernova. Isso é o que os cientistas chamam de explosões de estrelas, 100 a 150 vezes maiores que o Sol. Além do peso anormal, elas precisam girar muito rapidamente. Esses objetos são muito raros. Na nossa galáxia, existem poucos deles, e os cientistas acreditam que as hipernovas ocorram cerca de uma vez a cada 200 milhões de anos. Bum! Uma explosão espacial épica deixou os cientistas de cabelo em pé quando a descobriram em fevereiro de 2020. Seu tamanho e força foram enormes, mesmo para os padrões cósmicos. Definimos nosso destino para um grupo de galáxias na constelação Girafa. Se nossos foguetes pudessem voar na velocidade da luz, que é tão rápida quanto a luz de uma lâmpada leva para chegar até seus olhos quando você a acende, na hora, levaria 2,6 bilhões de anos para chegar aonde essa explosão aconteceu no espaço. 2,6 bilhões de anos. Muita coisa aconteceu naquela época aqui na Terra. Por exemplo, os dinossauros nem existiam ainda. A vida naqueles primórdios consistia em apenas deixar o oceano e rumar para a Terra. Bem, estamos viajando mais rápido do que a velocidade da luz e chegamos ao nosso destino. O marco zero para uma explosão tão grande seria como 600 milhões de sóis explodindo simultaneamente. E, para começar, o nosso Sol é enorme. Pode comportar 1 milhão de terras dentro dele. Na verdade, 99,8% de tudo que constitui todo o nosso sistema solar é somente o Sol. O 0,2% restante inclui todos os planetas, luas, asteroides e outros corpos cósmicos aleatórios flutuando em torno da nossa estrela. E aqui está a grande surpresa. Essa explosão durou 100 milhões de anos. Isso é equivalente ao tempo desde o mundo digital de hoje, com smartphones e carros autônomos, até a era dos dinossauros. Então, o que desencadeou essa explosão espacial de proporções homéricas? Um buraco negro apenas. Esse monstro engoliu tantas substâncias que sufocou e ejetou um monte de feixes de plasma, que percorreram o espaço e formaram um deserto cósmico ao redor do local. Essa foi considerada a maior explosão do universo, mas mais cedo ou mais tarde todo o recorde é quebrado. Seguimos para outro aglomerado de galáxias. Ela foi apelidada de Ofiuco. Houve uma explosão 5 vezes mais forte do que a de Girafa nela. Ela foi tão grande que você poderia facilmente enfileirar 15 Via-Lácteas na sua área de explosão. Veja bem, nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de extensão e é o lar de 200 bilhões de estrelas. Uau! Essa foi a maior explosão espacial desde o Big Bang, que deu início a tudo há 13,8 bilhões de anos. Então, qual foi a origem dessa explosão? Para responder a isso, precisaremos de uma analogia simples. Assim como na Terra, o espaço tem suas próprias megacidades. As Nova Yorks e Tóquios do cosmos são enormes. Ok, a comparação nem é justa, mas eu tentei. Elas são oficialmente chamadas de superaglomerados de galáxias. No centro dos mais gigantescos, você encontrará um buraco negro supermassivo. No momento, os cientistas ainda não sabem muito sobre essa estrutura, mas a teoria diz que é basicamente um monte de coisas ou matéria que fica espremida em um ponto minúsculo que nem pode ser medido porque é infinitamente pequeno. Sim, coisas complicadas. Pense dessa forma. Seria como pegar a Terra inteira e comprimi-la até ficar do tamanho de um grão de arroz. Esse grão de arroz ainda pesaria o mesmo peso que o planeta. Todas as coisas seriam realmente espremidas juntas. Portanto, mais matéria é igual a mais gravidade. Ou seja, a atração de um buraco negro é inevitavelmente forte. Nem mesmo a luz pode passar por ele. Daí que vem a parte obscura de seu nome. O engraçado é que nem conseguimos vê-los. Os buracos negros não brilham nem refletem a luz, apenas a engolem como se fosse espaguete. Mas de volta ao espaço gigantesco, onde coisas explodem. Um buraco negro supermassivo explodiu em Ofiuco, o superaglomerado de galáxias. Esse monstro parou de atrair para dentro tudo ao seu redor como os buracos negros costumam fazer. Muito pelo contrário, ele começou a jogar coisas para fora. Um fluxo gigantesco de plasma rasgou o espaço quase na velocidade da luz e rompeu uma bolha de 1,5 milhão de anos-luz de diâmetro. A cada milésimo de segundo era como se 20 bilhões de megatoneladas de dinamite explodissem. Isso continuou sendo feito por 240 milhões de anos.
Mas agora chamo sua atenção para o peso pesado da Via Láctea. É a figura mais robusta da galáxia, um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. O peso desse gigantão é de 4 milhões de vezes o do Sol. E você vai gostar disso. Ele fica a apenas 25 mil anos-luz do nosso planeta. Em termos de espaço, é tipo o nosso vizinho, logo ali. 2 casas abaixo na rua. Espere, não se preocupe, não há necessidade de fazer as malas e se mudar. Nosso vizinho desistiu de seu velho negócio de atirar jatos quentes para o espaço. Mas em 2019, ele fez o coração dos astrônomos bater mais forte. Perto da estrela Sagitário A, eles perceberam um clarão 75 vezes maior do que o normal. As teorias: 1. O buraco engoliu parte de uma estrela que estava passando ali perto demais, infelizmente. Ou 2. Uma nuvem de gás colidiu com ele. Após um pico de atividade de 14 horas, a estrela Sagitário A finalmente se acalmou. Ufa! Mas no passado, essa gigante era bem esquentadinha e sabia como iluminar o espaço. 3 milhões e meio de anos atrás, nossos ancestrais muito antigos, ou seja, eles ainda não eram tecnicamente humanos, já andavam pela África. Inocentemente, sem saber do cataclismo acontecendo lá longe no céu, acima deles. O evento foi algo como um farol que de repente se acendeu e disparou 2 feixes em forma de cone. A coisa toda foi desencadeada por uma nuvem de hidrogênio 100 mil vezes mais pesada que o Sol. Ela chegou muito perto e a estrela Sagitário A reagiu. Esses jatos de plasma cortaram espaço por 200 mil anos-luz e eles não pararam por mais 300 mil anos. Isso é um piscar de olhos na escala cósmica, mas os astrônomos ainda encontraram vestígios dessa explosão até hoje. As estrelas de nêutrons também sabem como soltar fogos de artifício flamejantes. Elas surgem depois que as estrelas gigantes ficam sem combustível e entram em colapso. Imagine o Sol inteiro ficando do tamanho de uma pequena cidade. Sim, isso torna as estrelas de nêutrons incrivelmente densas e pesadas. Uma colher de chá da sua matéria pesa cerca de 10 milhões de toneladas. Elas giram extremamente rápido. São centenas de rotações completas por segundo. E, para algumas delas, disparam feixes de energia dos polos, como um farol cósmico. Uma das estrelas de nêutrons mais interessantes está na constelação de Sagitário. Assim como os buracos negros, ela tem uma gravidade fortíssima e atrai toneladas de matéria. Tudo isso se acumula em um enorme disco giratório. Este, em particular, era alimentado por hidrogênio de uma estrela próxima, mas ele engoliu sua vizinha, absorvendo tanta matéria que começou a esquentar. O resultado: uma gigantesca bola de fogo lançada de sua superfície. Os astrônomos testemunharam isso no dia 20 de agosto de 2019. Eles viram um clarão de 20 segundos que iluminou o espaço. Foi a explosão mais brilhante que a NASA já viu. A estrela gastou mais energia com isso tudo do que o Sol produz em mais de uma semana. Mas claro, nada bate a maior explosão de todas. Aquela que trouxe vida a todo o nosso universo, de acordo com a teoria mais conhecida. Mas primeiro, vamos voltar um pouco na história. Os cientistas dizem que apenas 5% do universo são estrelas, planetas, asteroides, cometas, nuvens de poeira, você, eu, sua chinchila, toda a vida, basicamente todas as coisas que pode ver com seus próprios olhos. Então, o que podem ser os 95% restantes? As misteriosas e duvidosas energia escura e matéria escura. Falando no popular, elas são como o yin e o yang do espaço. A matéria escura faz as coisas se atraírem com a gravidade. Ela é a cola do nosso universo que mantém tudo junto. A energia escura trabalha de modo contrário, faz as coisas se repelirem e se distanciarem mais. E por aí vai a teoria. E, estranhamente, a energia escura faz com que as coisas se distanciem mais, quanto mais distantes estiverem umas das outras. Os cientistas conseguem até mesmo ver isso. Quanto mais distante uma galáxia, mais rapidamente ela se afasta da Terra. Mas essas duas forças nem sempre estiveram por perto. Na verdade, cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, não havia nada por perto. Tudo foi condensado em um minúsculo ponto que é infinitamente pequeno. Parece familiar? Sim, esse misterioso ponto de contração eterno também fica no centro dos buracos negros e é chamado de singularidade. É onde toda a nossa ciência e matemática sofisticadas colapsam. É a coisa mais intrigante que existe. Mas um dia, aquele ponto incrivelmente denso e quente começou a se expandir em todas as direções. E ele cresceu mais rápido do que a velocidade da luz.
dobrando seu tamanho 100 vezes em uma fração de segundo. Se você quiser os detalhes, foi 1/100º de 1/1000º de 1/1.000.000º de 1/1.000.000º de segundo. Sim, quanto mais tempo passa, mais rápido e maior ele fica. E tem se expandido desde então. Como soprar um balão que nunca estoura. Os cientistas chamaram essa expansão de Big Bang. Em 23 de julho de 2024, a espaçonave Solar Orbiter da Europa observou uma erupção solar superpoderosa vindo do outro lado do Sol. Essa chama não foi a mais extrema já registrada, mas ainda assim, tivemos muita sorte de não sermos fritados por ela. Explosões solares do gênero geralmente causam tempestades de radiação furiosas e de longa duração, e se essa tempestade se deslocar na direção da Terra, pode levar a apagões em todo o mundo. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes dessa explosão solar potencialmente desastrosa, precisamos descobrir o que é exatamente esse fenômeno solar. As explosões solares ocorrem porque os campos magnéticos na atmosfera da nossa estrela estão se movendo sem parar, quando o Sol está se aproximando de seu máximo solar, e esse é o período mais ativo de seu ciclo de 11 anos, que, a propósito, é exatamente o que está acontecendo agora. Seus campos magnéticos ficam cada vez mais emaranhados, fazendo com que nossa estrela se pareça com uma enorme bola de elásticos emaranhados. Eles dão voltas, cruzam uns com os outros, cortam uns aos outros e depois se reconectam. Você já viu limalhas de ferro polvilhadas em um ímã em forma de barra? Essas limalhas se alinham ao longo das linhas de força magnética. Da mesma forma, o plasma quente na superfície solar está à mercê das linhas de força magnéticas. Às vezes, quando os campos magnéticos interagem entre si, parte do plasma se desconecta dos campos e suas partículas aceleram a velocidades imensas, enviando uma radiação poderosa para o espaço. É isso que é uma erupção solar. Outras vezes, nossa estrela lança grandes quantidades de matéria. Esses eventos são injeções de massa coronal, também conhecidas como EMCs. Apenas uma EMC pode conter até 20 bilhões de toneladas de material. Se esse material fosse rocha, criaria uma montanha com cerca de 4,4 quilômetros de diâmetro e quase 800 metros de altura. O material ejetado geralmente viaja a uma velocidade de mais de 1,6 milhão de quilômetros por hora. As erupções solares e as CMEs são as explosões mais poderosas do sistema solar, liberando quantidades inimagináveis de energia. As erupções solares têm sua própria classificação de acordo com sua força. As menores e mais fracas são as de classe A e B. Depois, há as explosões solares de classe C e M. E as mais fortes são as explosões de classe X. Um número de 1 a 9, e em alguns casos um número maior, acompanha cada letra, semelhante à escala Richter para terremotos. As erupções das classes A e B são muito fracas para afetar nosso planeta. Quanto às de classe C, elas podem ter pequenas consequências perceptíveis. As erupções de classe M podem causar curtos apagões de rádio nos polos e tempestades de radiação fracas, que ainda podem prejudicar os astronautas. Mas as mais perigosas de todas são as chamadas de classe X. Há erupções mais de 10 vezes mais potentes do que a X1. É por isso que a classificação das erupções de classe X pode ser maior do que 9. Agora, vamos voltar àquela recente erupção solar. Ela foi de classe X14. Já sabemos que isso significa que foi uma erupção extra forte. Outras grandes erupções que os astrônomos detectaram recentemente incluem uma erupção solar X12, que ocorreu no dia 20 de maio, e uma X10, que ocorreu no dia 17 de julho. Todas elas vieram da parte de trás do Sol. Se falarmos do lado terrestre da nossa estrela, a maior erupção solar registrada até agora nesse ciclo solar aconteceu no dia 14 de maio. Foi uma erupção de X8,7, que levou a apagões de rádio, e uma forte tempestade geomagnética, que levou a magníficas auroras em todo o mundo, ocorreu alguns dias antes. Poderosas ejeções de massa coronal acompanharam essa tempestade. Quanto ao clarão de classe X de julho, ele foi tão poderoso que poderia ter acarretado um fim trágico para nós. Felizmente, toda aquela explosão de plasma magneticamente carregado que acompanhou a erupção não veio em nossa direção. Se isso tivesse acontecido, teria sido uma tempestade solar e tanto. As auroras teriam sido incrivelmente impressionantes e um pouco aterrorizantes em sua magnificência. Mas, ao mesmo tempo, uma explosão tão dinâmica de partículas energéticas lançadas em nossa direção poderia ter causado grandes problemas tecnológicos e apagões elétricos, como o evento de 1989, que prejudicou gravemente a rede elétrica de Quebec, ou uma catástrofe
catástrofe muito anterior que ainda assim conseguiu causar muitos danos ao mundo. Estou falando do evento Carrington, que ocorreu em 1859 e foi a primeira explosão solar documentada que afetou o nosso planeta. Aconteceu no dia 1º de setembro e recebeu seu nome em homenagem a Richard Carrington, o astrônomo solar que testemunhou a erupção por meio de seu próprio telescópio e desenhou as manchas solares da nossa estrela. De acordo com os cientistas, essa erupção foi a tempestade solar mais poderosa documentada nos últimos 500 anos. O evento Carrington provocou auroras que eram visíveis até o sul do Caribe. O evento causou graves interrupções nos serviços de telégrafo em todo o mundo, chegando a dar choques em alguns operadores de telégrafo e provocando incêndios depois que as descargas das linhas inflamaram o papel telegráfico. Outra grande erupção solar que ocorreu em 4 de agosto de 1972 destruiu a comunicação telefônica de longa distância em alguns estados, inclusive Illinois. Esse evento até fez com que a American Telephone and Telegraph Company reformulasse seu sistema de energia para cabos transatlânticos. Agora, vamos para março de 1989, quando duas EMCs superpoderosas desencadearam uma tempestade geomagnética que, por sua vez, provocou um apagão de energia no Canadá no dia 13 de março daquele ano. Esse blackout deixou cerca de 6 milhões de pessoas sem eletricidade por 9 horas. Disse que a erupção interrompeu a transmissão de energia elétrica da estação de geração Hydro-Québec e derreteu alguns transformadores de energia em Nova Jersey. Ainda assim, essa erupção solar não chegou nem perto da potência do evento Carrington. A tempestade solar do Dia da Bastilha recebeu o nome do feriado nacional francês porque ocorreu no mesmo dia, 14 de julho do ano 2000. Foi um evento de classe X5 que causou curto-circuito em alguns satélites e resultou em apagões de rádio. Ainda é um dos eventos de tempestade solar mais observados. De outubro a novembro de 2003, a nossa estrela desencadeou uma série de grandes erupções solares e ejeções de massa coronal, e elas de fato atingiram a Terra e sua atmosfera. Essas tempestades solares, também conhecidas como tempestades solares do Dia das Bruxas de 2003, fizeram com que as aeronaves fossem redirecionadas, afetaram os sistemas de satélites e causaram quedas de energia na Suécia. Além disso, o Observatório Solar e Heliosférico não pôde cumprir suas funções durante esse ataque solar. No dia 28 de outubro de 2003, o Sol enviou uma grande explosão solar em nossa direção. O fogo foi tão poderoso que sobrecarregou o sensor da espaçonave que o estava medindo. O sensor atingiu o máximo em um impressionante X28. Mais tarde, porém, os cientistas descobriram que a chama havia atingido um pico de força de cerca de X45. Outro fator que tornou as tempestades do Dia das Bruxas tão assustadoras foi o fato de terem ocorrido em um período do ciclo solar em que a atividade solar costuma ser tranquila, ou seja, de 2 a 3 anos após o máximo solar. De acordo com as estatísticas da NASA, apenas 17 poderosas erupções irromperam da nossa estrela durante esse período. O Sol lançou outra erupção solar de classe X no dia 5 de dezembro de 2006. Foi uma erupção de classe X9 que interrompeu as comunicações entre satélites e a Terra e os sinais de navegação GPS por cerca de 10 minutos. Essa tempestade solar foi tão poderosa que até danificou o instrumento de imagem solar de raios-x do satélite GOES-13. Ele sofreu danos em vários pixels de seu detector. Em fevereiro de 2022, a SpaceX experimentou o poder aterrorizante da nossa estrela quando uma tempestade geomagnética devastadora destruiu 38 satélites da Starlink no valor de dezenas de milhões de dólares. Isso aconteceu pouco depois de eles terem sido implantados. Infelizmente, os satélites da Starlink são especialmente vulneráveis a tempestades geomagnéticas, pois são lançados em órbitas de altitude extremamente baixa, entre 96 e 193 quilômetros. Eles também dependem de seus motores de bordo para superar a força de arrasto e se elevar até a altitude final de cerca de 563 km sobre a superfície do planeta. O fato é que, durante uma tempestade geomagnética, a atmosfera da Terra absorve a energia da tempestade, aquece e se estende para cima. Isso resulta em uma termosfera mais densa, o que significa mais arrasto. Isso pode ser um problema sério para os satélites. Foi exatamente isso que aconteceu. O lote de satélites recém-lançados da Starlink não conseguiu superar o aumento do arrasto e eles começaram a cair para trás, acabando por se queimar na atmosfera.